É um tema árido, mas é um tema fundamental para a sociedade, para a economia brasileira ficar mais produtiva, crescer, enfim, que é o tema da reforma tributária. Temos duas convidadas hoje, que são a Renata Mendes e a Fernanda Mello. Elas são do movimento Para Ser Justo. É uma reunião aí de entidades da sociedade civil que dá apoio à aprovação de uma reforma tributária, e tem uma que está tramitando agora no Congresso Nacional, e já vem há um tempo sendo discutida e que agora parece que vai, né? Boa noite, Renata. Boa noite, Fernanda. Muito obrigado por participarem aqui com a gente do programa. Boa noite, Boa Kennedy. Boa noite, noite. Sofia. Boa noite, gente. Obrigada Obrigada pelo pelo convite. convite. É prazer estar aqui. Bom, olha só, a pergunta que a gente colocou aqui, que é para a gente fazer uma síntese no final, é: que história é essa de cashback de impostos para os mais pobres? É uma ideia bacana, eu quero que vocês expliquem, mas antes eu queria, como elas acompanham bem esse assunto, eu acompanho há 30 anos esse assunto, e vi em vários governos quase sair uma reforma tributária e nunca sai. Por que que vocês duas, que estão acompanhando esse assunto agora, acham que dessa vez vai? Que dessa vez dá para discutir o tal pacto federativo, que a União, estados e municípios brigam aí para distribuir o dinheiro que arrecadam com o sistema de impostos. Quem é que vai Perfeito, começar? Kennedy. Posso Vamos lá, começar Renata, aqui. você. Olha, esse ponto interessante que você trouxe, né? Você acompanha essa discussão há 30 anos, é um debate antigo no Brasil, mas a gente tem um estudo comparando outras federações, né, que fizeram suas reformas tributárias, como a Austrália, Índia, e esse processo, essa discussão geralmente leva, em média, 30 anos, do momento em que ela se inicia até o momento da sua aprovação. Aqui no Brasil, a gente já vai Uma fazer geração. a gente já está chegando em 35, né? Então a gente precisa correr um pouco para não se afastar tanto desse tempo Boa. médio, mas acho que em termos de maturidade do debate é isso, né? Isso mostra que é uma discussão que foi avançando, a proposta foi ficando cada vez mais robusta, vários governos, partidos, especialistas, acadêmicos se envolveram nesse debate ao longo dos anos, então é uma discussão que realmente amadureceu e chegou num ponto que é difícil hoje alguém discordar que essa reforma precisa acontecer e que ela está ali bem desenhada. Claro que sempre vai haver opositores, mas é um texto que está bem desenhado e que não é unanimidade, mas que eu posso dizer que tem o apoio da maioria. E acho que esse ano uma das principais diferenças é que a gente tem o executivo também envolvido, a gente tem pela primeira vez uma secretaria extraordinária, né, para aprovação da reforma tributária. Tem ali o Bernardo Api, que é um dos grandes especialistas no tema da tributação do consumo, que foi um dos responsáveis pela elaboração do texto ali original, né, da PEC 45. Então, montou uma equipe de pessoas de referência que estão com ele, tem o Arthur Lira envolvido e comprometido a votar esse texto e fazer isso avançar agora no primeiro semestre. Então, tem um alinhamento de fatores que a gente acabou não tendo, por exemplo, no último governo. Teve mais o Rodrigo Maia tentando fazer a pauta avançar, depois lá no Senado, o senador Roberto Rocha, mas sem muito apoio do executivo. Então, é um cenário diferente. Os governadores estão aí em alinhamento ainda, em desenho final ali do apoio do Fundo de Desenvolvimento e algumas questões, mas também estão bem mais inclinados ao apoio. Já estavam, né? A gente teve apoio até ano passado de todos os governadores da PEC 110, que também é base para o texto que vai ser discutido agora. Então, é realmente um alinhamento, e uma maturidade do debate que é, enfim, inédita. E Eu aí, tenho uma vá. implicância, desculpa, Fernanda, é que a gente, sempre que fala em reforma, não quer dizer nada, porque você pode reformar uma casa para deixar ela pior ou melhor, né? Não significa que reformar é necessariamente uma coisa boa. Expliquem, vocês podem explicar, então, primeiro, se tivesse que sintetizar em um ponto, uma mudança realmente que faria diferença para o país e para as pessoas e para os brasileiros, que essa reforma fizesse, qual seria? Olha, são vários pontos, né? Mas para ser básica e rápida, o Brasil está na contramão. A gente tem 170 países do mundo adotando o imposto sobre o valor adicionado. É um imposto só, e você sabe exatamente quanto você paga naquilo que você está comprando. A gente não tem essa realidade no Brasil. Não sabe quanto paga, porque a gente optou por um caminho de ter cinco tributos que são divididos para o governo federal, a nível estadual o ICMS, a nível municipal o ISS. Então a gente tem esses cinco
com legislações diferentes, sem saber exatamente quanto paga. Então, a principal coisa que essa reforma vai fazer é juntar esses 5 tributos num imposto só, como a maioria dos países do mundo já faz, e é difícil acreditar que a gente está na contramão e está fazendo uma coisa ótima, porque o Brasil é um dos piores sistemas tributários do mundo, em muitos quesitos é o pior do mundo. Então, eu acho que esse é o ponto central, né? Fazer um imposto só, que é único para as empresas e é único para os cidadãos. E a gente finalmente saber quanto a gente paga e, em termos de cidadania, também está mais próximo dessa tributação que hoje é invisível, né? Então, eu diria que esse é um Simplificar o ponto bom, sistema. é, e como benefício, aí uma série de impactos econômicos e de redução de desigualdade, mas especialmente também um efeito que essa reforma traz, e traz com essa alíquota única que está aí sugerida, é diminuir a tributação para quem é mais pobre, aumentar a tributação para quem é mais rico. Então, fazer um componente de progressividade maior, né, em diferença do que a gente tem hoje, que é, de fato, uma regressividade grande, uma tributação que penaliza especialmente as famílias mais pobres. Ô, Fernando, isso Co- significa o quê? É taxar mais o consumo, taxar menos o consumo e taxar mais a renda, o patrimônio? É ter um sistema, como a Renata está falando, mais justo do ponto de vista social? Perfeito, eu posso explicar um pouquinho, já vou aproveitar o seu gancho para entrar no mérito do cashback, mas hoje o nosso sistema, a tributação sobre o consumo, ela é naturalmente regressiva, né? Isso quer dizer que os mais pobres vão pagar mais proporcionalmente do que os mais ricos, porque eles consomem uma parte muito maior da sua renda. Então, esse é um ponto central. E aí o nosso sistema é ainda pior do que a média de referência de outros países do mundo, como a Renata mencionou, porque a gente separa a tributação do que são bens, produtos, e o que são serviços. Então, aqui no Brasil, hoje, os serviços que são tipicamente muito mais consumidos pelos mais ricos pagam menos imposto, enquanto produtos industriais, que são consumidos pelos mais pobres, acabam pagando mais. E aí, isso é uma das correções muito relevantes que a reforma tributária fará para reduzir desigualdades sociais, então ela vai adotar uma tributação única sobre bens e serviços. Isso por si só já reduz quanto 90%, os 90% mais pobres da população pagam de tributo. Então, só o decil de renda mais elevado vai pagar um pouquinho mais. Além disso, ela prevê a implementação do cashback, que aí sim é uma devolução do tributo pago para as famílias de baixa renda. E aí essa devolução já existe em diversos lugares, a gente tem uma experiência aqui no Rio Grande do Sul, em outros países da América Latina, como Uruguai, Colômbia, Equador, no próprio Canadá também já existe, e ela pode ter modelos e formatos diversos que ainda estão em discussão, mas é um mecanismo muito relevante também para tornar essa tributação do consumo, que é naturalmente desigual, um pouco menos desigual. Então, o Pra Ser Justo tem um estudo com 2 professores da UFMG, que é a Débora Freire e o Edson Domingues, que mostra que o cashback poderia beneficiar até 72 milhões de pessoas no Brasil, sendo 72% dessas pessoas negras e a ampla maioria também mulheres, e além disso, a maior parte desses beneficiários também estão em regiões que costumam ser de mais baixa renda, como o Nordeste, então 42% está no Nordeste. Realmente é um impacto muito relevante e é muito mais assertivo para reduzir desigualdades do que os benefícios que a gente tem hoje vigentes, né? Então, uma estratégia que o governo adota hoje em dia para tentar reduzir desigualdades, por exemplo, é dar isenções sobre produtos específicos. Só que muitas vezes essas isenções não são repassadas para o consumidor final. Teve um estudo da FGV que mostrou que para cada 1 ponto de isenção, em média só 0,13% realmente chega ali no bolso do consumidor final. E também elas beneficiam tanto pessoas pobres quanto pessoas mais ricas. Então, acaba que não é um mecanismo com custo muito alto e um impacto muito baixo em termos de redução de desigualdade. Já o Fernanda, cashback, ele dá um exemplo para a gente, então, de como é que funcionaria esse cashback que você está explicando. Vamos supor, o Kennedy vai lá e comprou um determinado bem, pagou R$ 100 nesse bem, ele tem uma renda muito maior que a minha, e eu fui lá e comprei o mesmo bem pelo mesmo preço, né? Pagamos, teoricamente, o mesmo imposto. Como eu tenho uma renda mais baixa que a do Kennedy, como é que eu vou receber essa diferença? Perfeito. Então, vamos supor que o Kennedy não estaria na população beneficiada pelo cashback e você estaria.
Eu vou dar o Uhum. exemplo, ainda tem muitos modelos de operacionalização, o que vai ser discutido, provavelmente não vai entrar em detalhes agora na reforma, e sim na lei complementar, mas eu vou trazer aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, para esclarecer como funciona e dar um exemplo do que poderia ser a nível nacional. Então, no Rio Grande do Sul, as pessoas beneficiadas pelo cashback, elas recebem um valor trimestral referente a uma devolução fixa, que é o que eles calculam que famílias com até 3 salários mínimos em média gastam sobre alimentos. E aí, além disso, quando você faz a sua compra sendo beneficiário do cashback, você poderia, por exemplo, declarar os seus CPF ali na nota fiscal, e aí, a partir dessas declarações, você vai receber um valor de volta, pode ser em conta corrente, ou pode ser em depósito em um cartão de débito, que é o modelo do Rio Grande do Sul, referente a esse tributo que você pagou. Lá no Rio Grande do Sul existe um teto de devolução, então ela varia entre o fixo mínimo mensal de R$ 33 e o máximo mensal de R$ 120, que é um parâmetro ali de segurança também para garantir que não tenham fraudes no programa. Mas fora do Claro, porque Brasil, senão, obviamente, todo mundo ia botar o CPF de exato, alguém, né? Aquela coisa. perfeito. E aí, Uhum. fora do Brasil, só para concluir aqui, é, tem dois exemplos que ainda são muito interessantes, que é o caso do Uruguai e mais recentemente do Equador. Eles dão essa isenção direto em caixa. Então, quando você, Toledo, chegasse no caixa e colocasse o seu CPF, você não receberia o dinheiro de volta, mas nem sequer pagaria o imposto, que é uma forma ainda mais interessante e eficiente de garantir essa diferenciação, de fato, para as famílias de baixa renda. Quer dizer, eu vou E pagar mais barato que o Kennedy, é isso, né? vai pagar Resumindo. mais barato. E o que a gente Tá tem bom. conversado, né, com vários especialistas é que dá para fazer todos os caminhos, né? Dá para usar um cartão, dá para usar o próprio cartão do Bolsa Família. A gente tem tecnologia para fazer o desconto na hora. Então, o Brasil está na dianteira assim para implementar essa política em relação aos outros países, porque a gente tem o cadastro único, né? Essa tecnologia, mas a gente também tem um sistema bancário mais robusto, um sistema de nota fiscal eletrônica. Então, a gente está muitas casas na frente de outros países para fazer esse mecanismo funcionar e chegar na mão de Aí, quem precisa. aí, Renata, que tem um ponto importante, tem uma crítica de que assim, tem muita sonegação no Brasil, que é importante formalizar, né? Estimular as pessoas a pagar o imposto. O cashback e a reforma, de uma maneira geral, elas dão boas respostas nesse sentido, elas são indutores de uma maior formalização econômica Sim. nesse sentido aí? Sim, eu posso trazer aqui, acho que tem dois mecanismos principais, né, Renata? Fica à vontade para me complementar aqui. O próprio cashback já serve como um desses mecanismos, então, supondo que o país opte por esse modelo variável, você estimula as pessoas a consumirem em negócios formais, né, em comércio formal, porque aí ela vai ter o imposto de volta ao declarar o seu CPF. Então, ali no Rio Grande do Sul, eles implementaram a devolução variável no segundo semestre do ano passado, e aí, até agora, teve um aumento de 27% no número de notinhas fiscais emitidas com o CPF. Isso já é um bom indício de que o programa, de fato, está trazendo um nível de estímulo para que as pessoas peçam um documento fiscal. Além Uhum. disso, na reforma tributária, hoje a gente tem a cumulatividade, né? Que são tributos cobrados sobre tributos, e aí o que você, supondo que é um produtor de. Eu sou uma fábrica de pneus e você produz borracha. O que você produziu de borracha e já pagou de imposto sobre essa produção, não necessariamente vai ser dado de desconto para mim e vai entrar no cálculo do meu imposto também. Com a reforma tributária, a gente vai adotar o imposto sobre valor agregado, que é justamente essa sigla do IVA. Quer dizer que a gente não vai pagar sobre outros impostos, sobre o valor integral do produto, mas só sobre o valor que cada etapa de fabricação adiciona. E aí, o que você já pagou na etapa anterior vai passar a gerar crédito para que eu não pague novamente. Então, como essa cadeia da tributação é muito interessante que você compre de alguém que realizou o pagamento de tributos e gere crédito para o próximo passo da cadeia não pagar mais impostos, o próprio funcionamento do IVA já é um estímulo à redução de sonegação, além de a simplificação em si, né? Então, a diversidade de alíquotas, a complexidade do sistema, tudo isso abre margem para muito mais contestação, muito mais disputa judicial, planejamento tributário que a reforma visa diminuir também. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tenho um posto de gasolina, eu não, o Kennedy, né? Porque tem uma renda mais alta que a minha, então é mais Errou. fácil.
Obrigado, Zé. Se ele tiver um posto de gasolina, vai ser mais interessante para ele comprar a gasolina de um distribuidor que não sonegou, que não deu nota Que não fria, batizou a porque isso, gasolina, que gasolina não batiza, boa. porque exatamente, que vai gerar um crédito para ele depois não pagar mais caro, ele não arcar com todo o custo do imposto, é isso? Eu acho que Perfeito. nesse ponto vale até destacar, né? No caso da gasolina, que muito provavelmente vai entrar na lista do imposto seletivo também, o imposto vai ser cobrado no início da cadeia, monofásico, né? Como se chama, para evitar fraude numa cadeia que hoje tem muita sonegação, muita fraude, vários tipos de problemas. Então, a gasolina Explica aí, você falou umas especificamente. palavras que eu já fiquei perdido. A Monofásico, aí gasolina, já tá bom, perdi. foi confuso aqui, vou ser mais simples, mas hoje essa reforma implementa um IVA, né, unificando os tributos e define também um imposto seletivo, que é um imposto adicional que vai incidir sobre coisas que a gente quer desestimular o consumo, que afetam a saúde, afetam o meio ambiente, então é um mecanismo interessante. No caso desse imposto seletivo também, a cobrança vai ser feita logo no comecinho ali da cadeia, para evitar uma série de fraudes, simplificando muito a discussão. Mas só um detalhe aqui, Toledo, é uma coisa mais de Uhum. operação. Algumas coisas, né, precisam no IVA funcionar com uma operação mais específica, mas só queria destacar esse ponto. Mas sim, é, na cadeia como um todo, você vai querer comprar de quem pagou e evitar essa sonegação. Esse mecanismo funciona bem nos países, né? Como o Fernando explicou super bem. Esse funcionamento do IVA faz com que tenha menos sonegação do que a gente acaba enfrentando hoje. Renata e Fernanda, eu queria a visão de vocês sobre essa reclamação que é muito frequente do empresariado, dos mais simples, que o Brasil tem uma carga tributária muito alta. Se é uma reclamação justa e uma avaliação de vocês de impactos que essa reforma pode ter no mercado de trabalho. A gente viu, por exemplo, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, uma migração de postos de trabalho que eram via CLT, que paga mais imposto, o empregador e o empregado também, e as pessoas migrando para PJ. Então demite o empregado lá do CLT, transforma ele em uma pessoa jurídica porque ela paga menos impostos. Essa reforma vai tocar nessa questão de lucros e dividendos também. Então, eu queria uma visão de vocês sobre esses dois pontos aí. Perfeito, Kennedy. A previsão para mexer nessa questão da Carga. tributação da pessoa jurídica está na segunda fase da reforma, né? Do que eles estão chamando da segunda etapa, que vai ser apresentada agora no segundo semestre. Então, essa questão entraria, a tributação da folha, a tributação da renda, entrariam nessa segunda fase, no segundo semestre. É, mas aproveitando esse gancho, pensando nas empresas e no impacto para as empresas já agora, como a nossa tributação é muito complexa, e esse é o recorde de reclamações também, né? Para além da carga, o quão difícil e oneroso é para as empresas pagarem tributos. A gente tem um estudo em parceria com a Ernst Young, é, de 2020, 2021, que a gente estimou os impactos tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, em termos de redução de horas que as empresas gastam ali para apurar e fazer o pagamento dos impostos do consumo. A gente teria uma redução de quase 80% nesse tempo gasto, e também da equipe necessária, né, para fazer essa apuração e pagamento. Então, hoje, para as empresas aqui no Brasil e as empresas que vêm de fora também colocar a operação no Brasil, o tamanho dos times tributários, a estrutura que precisa existir para estar em conformidade com a tributação do consumo, para pagar tudo certinho, para cumprir as obrigações ali acessórias de cada um desses 5 impostos, ela é muito extensa. Então, essa redução aí a gente cairia em mais de 300 horas, o tempo que essas empresas estão gastando aí todo ano. É uma economia grande, é uma simplificação grande também e ajuda essas empresas a não a estarem em conformidade, né, simplificando a vida desses negócios. E aí, em termos de impacto para a sociedade, para o mercado de trabalho, em termos de geração de emprego, o que se estima aí com a aprovação da reforma é uma geração de mais de 11 milhões de empregos ao longo desse período, né, de transição, com a implementação desse tributo. Então, também tem um impacto grande É, aí não para contadores nem para advogados tributaristas, espero, né? Eles vão Não, encontrar Mas outros e a carga caminhos. tributária? A gente tem uma carga tributária alta mesmo? É justa essa reclamação na comparação com os outros países? Eu acho que o Brasil tem, de uma maneira geral, é um país que tem uma tributação que incide sobre o consumo, né? Uma carga do consumo mais alta, uma tributação da renda, pessoa física jurídica, um pouco mais baixa, mas uma carga total,
aí que é relativamente elevada, mas que está descompassada com a tendência dos países da OCDE, por exemplo, que é tributar mais a renda e menos o o consumo, e consumo. tributar menos a pessoa jurídica e mais a renda a nível individual. Então, são vários ajustes que vão precisar ser feitos, né, no nosso sistema tributário. Tem várias reformas, né, nas bases, para você garantir que vai tudo caminhar para a tendência do que a maioria dos países já faz. E essa reforma, o que está previsto ali, né, o que está sendo discutido é não aumentar a carga tributária. E o relator Agnaldo Ribeiro foi muito enfático nisso. Acho que todos os parlamentares estão bastante preocupados em garantir que não vai haver aumento de carga, né? Acho que ninguém quer isso, nem a sociedade, nem as empresas. Então, é um ponto também que a gente monitora para fazer pressão que não aumente de fato. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco fora do eixo, assim. A gente sabe que toda vez que vai mudar a legislação, você tem gente que vai ganhar e tem gente que vai perder, né? E isso provoca lobbies, né? São as forças atuando para tentar se beneficiar ou evitar serem prejudicados. Quais são os lobbies mais ativos hoje no Congresso Nacional, até junto ao governo, para aprovar ou evitar que essa reforma seja aprovada? Eu vou por aqui, Fê, e você também vai adicionando, mas em termos de apoio, né, ou de setor talvez mais beneficiado, a gente teria a indústria, que hoje é mais onerada, de fato, na sua produção, a indústria como um todo, né, na sua produção e na venda de mercadorias, e de principais opositores, a gente tem o setor de serviços, não de modo uniforme, né? Saúde, educação, transporte tem trabalhado de forma mais independente, mas o setor de serviços como geral ali em algumas organizações tem trabalhado para se opor ou para ter ali exceções. Então, uma das discussões, por exemplo, o setor de serviços apresenta que a Fernanda falou logo no começo, que é essa separação do que vamos ter um imposto que vai tributar só as mercadorias, os produtos, e outro menor para tributar os serviços. Isso os países também não fazem. Existem exceções em alguns países E para tem aí, né, reduzir. Porque o o que é Renato, tem a serviço e o que é questão da. produto, né? Pois Exato, é, o Brasil faz isso e é um pesadelo, tá errado, é ruim, os outros países não fazem, e tem esse debate hoje, por exemplo, no setor de serviços, de parte dele propor que se separe, que tenha uma alíquota menor para o setor de serviços inteiro. O que o texto veio, e que bom que veio assim, foi propondo a alíquota única para tudo, e ali algumas exceções, tratamentos diferenciados para saúde e educação, por exemplo, que outros países já adotam. Isso é uma coisa, né? Você está falando de serviços específicos, né? Saúde e educação para uma parte da população privada, né? Mas você não está falando de todos os serviços, porque aí realmente a gente estava trocando quase 6 por meia dúzia, que é o que a gente tem hoje para fazer a mesma coisa, só que no IVA. Então não faz muito sentido. Renata e Fernanda, essa coisa que o Toledo falou dos lobbies, aí a gente está vendo a batalha para o Haddad agora com o novo arcabouço fiscal reonerar, né? Houve muitas desonerações, que é diminuição de impostos para vários setores. Mas a gente tem que chamá-las, para um programa só para tratar dessa questão das Não, elas vão ser desonerações. Mas colunistas, as duas aqui. Vamos voltar. a gente dá Daqui um para programa frente, para até ela. essa coisa ser aprovada, vai voltar toda semana. Mas aí, vocês viram, essa semana a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já estava esticando a desoneração da folha de pagamento para 2027, querendo tirar já da discussão de reforma tributária. E o Haddad falando, não, me dá um tempo, no segundo semestre a gente discute. Esse lobby das desonerações aí não é a maior ameaça para essa reforma? Na hora que for concretizar, entregar, não, mas mantém o meu benefício aqui, porque isso aqui é importante? Realmente é um cenário bastante desafiador. Eu acho que o mérito de fazer isso por meio da reforma tributária, ao invés de tratar das desonerações individualmente, é que ela traz benefícios para as empresas, para os setores econômicos, ao mesmo tempo que a desoneração acaba, né? Então, por exemplo, pensando em indústrias que tenham benefícios, elas podem sim sofrer com as desonerações, embora tem um período de transição longo, com alguns mecanismos para suavizar esses impactos para empresas que já fizeram investimentos pensando em benefícios tributários. Então, está prevista uma manutenção do ICMS que já foi validado até 2032. Tem um fundo de investimento regional que vai ser destinado para os estados fornecerem de uma forma muito mais transparente do que é feita hoje investimentos para favorecer a atividade
produtivo em dado local, mas eu acho que esse é o grande ponto da reforma tributária, que torna mais fácil, não que seja uma batalha simples, tá? Não é, mas que Sim. torna mais simples fazer isso por meio dela do que tratar das desonerações individualmente. Então, ela muda o sistema como um todo, altera todas as regras do jogo e traz muitos benefícios além do custo. Quando as desonerações são tratadas separadamente, é, aí realmente fica muito mais complexo discutir elas e gera algum nível de debate para o ruído, até para a própria reforma tributária. Então, acho que esse é o ponto principal. Kennedy, a gente já está, infelizmente, chegando perto do limite aqui do horário do programa, mas eu não queria deixar de perguntar sobre o maior lobby de todos, na minha opinião, que é o da Zona Franca de Manaus. Porque eu queria entender Esquece. por que que... Não, mas por que que esse lobby não é tão forte? Porque, afinal de contas, é Manaus, não é, assim, teoricamente, um lugar que tem a maioria do Congresso brasileiro, né? Mas por que que se mantém? Vai manter? Não tem jeito? Essa exceção vai continuar? Ou alguma esperança? A previsão é que sim, continue, veio, né, nas recomendações ali do grupo de trabalho da reforma que a Zona Franca seja mantida. Tem uma série de fatores, assim, é um benefício que foi concedido há muito tempo, como a Fernanda estava falando, né? Cada vez que você concede um benefício, é muito difícil depois você conseguir reverter, né, esse tratamento diferenciado. É um, é um tipo de incentivo que a população local valoriza, é importante para os governadores, né, para cada governador que vem, que entra e sai, esse é um item importante, né? As empresas estão atreladas e estão ali muito por causa disso. Então, é uma coisa que você vê na própria imprensa também, tem um apoio e essa discussão do quanto se perderia, quantos empregos seriam perdidos, quanto de inovação ali na região de Manaus seria perdida. Então, é uma discussão desafiadora. No grupo de trabalho da reforma, a gente tinha 3 parlamentares, né, ali do Amazonas. No grupo de 13 pessoas, 3 eram do Amazonas. No Senado, os senadores do Amazonas também estavam ali muito vocais e nessa defesa, né, e manutenção da Zona Franca de Manaus. Então, acho muito difícil que essa reforma conseguisse passar sem a manutenção desse benefício. Mas, assim, né? São prós e contras aí de fazer o texto ser viável. Isso tem outros impactos, né? A manutenção da Zona Franca vai impactar, provavelmente, na O alíquota ótimo é inimigo do final. bom. É, Então, mas, é, mas acho que se a gente seguir com um texto mais enxuto e mais próximo do que foi apresentado na semana passada, a gente vai fazer uma boa reforma e em linha com o que a gente considera tecnicamente bem feito, assim. Mas se a gente se afastar disso, for dando muitos outros benefícios para muitos outros setores, aí realmente a gente aí vai são caminhar mais 30 anos. para uma reforma muito ruim. Qual o calendário daqui para frente? Qual que é o próximo passo? Quando é que vocês voltam aqui? É isso que eu quero saber. Vai, Semana Fernanda. que vem tem coisa importante. Bom, então a gente teve a apresentação de diretrizes pelo grupo de trabalho, ainda não são um texto da reforma. O próximo passo é a apresentação de um novo parecer do relator Agnaldo Ribeiro para a PEC 45. Então, o texto da PEC 45 ele já está no plenário da Câmara, porque ele foi aprovado pela CCJ da Câmara no passado, na última legislatura, e foi evocado pelo Lira direto ao plenário. E aí, um novo parecer vai ser apresentado pelo Agnaldo, provavelmente diretamente no. Quer dizer, vai ser apresentado diretamente no plenário, provavelmente na semana que vem. Então, entre ali segunda e quinta-feira, a gente deve ter novidades aí desse parecer definitivo, e que deve fechar algumas negociações que ainda estão ocorrendo, algumas questões que foram deixadas de uma forma um pouquinho mais ampla pelas diretrizes do grupo de trabalho. E no dia que essas diretrizes do grupo de trabalho foram apresentadas, a previsão da votação ficou para a primeira semana de julho. O Agnaldo falou que foi um alinhamento ali com o Arthur Lira. Estamos na expectativa para ver se de fato vai acontecer, né? Vocês acham que aprova? Nesse momento a gente está bem otimista, assim. Até brincamos aqui dentro que é difícil estar otimista com esse tema, justamente depois de 30 anos de discussão, mas a gente vê uma conjuntura muito favorável e um compromisso grande do Arthur Lira com a aprovação dessa pauta, em ter isso como uma marca da gestão dele. A gente sabe como isso move forças no Congresso hoje em dia, né? Então, o Estão mais bem cenário. informadas que toda a imprensa brasileira, Toledo, as É duas. isso que eu ia A falar, Renata mas e a também, Fernanda. mas tem cashback também, que é o seguinte, quer dizer, elas vão ter que voltar aqui para se explicar depois se não for votado, entendeu? Porque vocês Voltaremos. botaram a esperança em mim e no Kennedy, ele 30, eu 35, cobrindo um assunto que nunca saiu do papel.
Então, já estão convocadas aqui. Olha só, o Tiago Francisco, adoro esse programa. Parabéns aos envolvidos. Valeu, Tiago. Tá indo bem o programa, temos que caminhar para a síntese com elas. Vamos lá. Que Então, história é essa de cashback de impostos para os mais pobres? Que vocês síntese deram um que... número aí que eu acho que é bacana, né? Que talvez pudesse colocar no título, que é dinheiro no bolso de 72 milhões de brasileiros que vão pagar menos imposto, né? Que Boa. podem vir a pagar menos imposto. Toledo está Estou aqui cético. com uma O Toledo é participação da sempre minha mais gata cético aqui. do que eu. Isso ao longo dos últimos 30 anos sempre foi assim. São 5 anos de Geralmente ele está diferença certo. que fazem isso. Geralmente ele está certo. Muito bem. Então, tá bom. Renata, muito obrigado pela sua participação. Fernanda, obrigado. Esperamos vocês na semana que vem. Exato. Para a gente falar no relatório do Aguinaldo Ribeiro. Então, A gente Exatamente. espera voltar também. Muito obrigada pelo boa. convite. Espero que com boas notícias, né, em breve. E Isso. espero que Obrigado. Toledo esteja errado para a gente sim ter essa votação, viu, Toledo? Me desculpa aí, mas Tá bom. espero que você esteja Não, vai enganado sair. para que dê certo, que essa E Tá é bom. isso, o Lira está querendo entregar Ficarei essa feliz fatura de para o ter errado. mercado. O Haddad está com uma boa relação com o Lira. Agora vai, agora vai. Obrigado, parabéns aí pelo Obrigada, trabalho de gente. vocês, obrigado pelas explicações.